Olá, nação azulina, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Chaves Remista para a gente conversar com vocês sobre a preparação do Clube do Remo para o primeiro jogo da decisão do Parazão 2026 no próximo domingo, diante do nosso maior rival. Os ingressos, como você já sabe, já estão à venda e a gente vai trazer aqui uma informação sobre a acessibilidade do Estádio Olímpico do Pará neste domingo. Vamos também conversar sobre o Remo. O time do Remo, será que o Leão Azul vai com força máxima mesmo para esse confronto diante do nosso rival? O que já dá para a gente falar sobre esse primeiro jogo da decisão? E também vamos conversar sobre a situação envolvendo ali aquele dinheiro da Libra, né, pessoal? Porque a entidade está passando por uma crise. Será que tem possibilidade do Remo mudar de liga aí em busca dos direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro? Nós vamos bater um papo com vocês também a respeito deste assunto. Antes, peço muito que vocês deixem o like aqui no vídeo, é muito importante para que ele chegue no máximo de remistas espalhados por este mundão afora. A meta de likes para esse conteúdo é de 1.300 mais uma vez, beleza, pessoal? 1.300 é a meta para este conteúdo. Clica também aí no botão hypar para que o vídeo fique no topo da plataforma e assim o YouTube possa seguir recomendando o nosso trabalho. E verifique também a tua inscrição aqui no canal, lembrando, aí chegando na marca dos 60 mil inscritos, tem sorteio de 5 camisas do Clube do Remo para vocês aqui no Chaves Remista. Vem com a gente! Bom, galera, eu quero iniciar esse vídeo falando sobre um assunto que eu acabei esquecendo na chamada, tá? O jornalista Lucas Rossafa informou que o Atlético Goianiense está negociando a contratação do atacante Marrone, que vem sendo pouco aproveitado pelo técnico Juan Carlos Osório na temporada de 2026. Marrone chegou no Leão Azul ano passado, trazido pelo executivo de futebol Marcos Braz. Não conseguiu se firmar ali, né, na reta final da Série B, jogou mais com o Antônio Oliveira, com o Guto Ferreira perdeu espaço. E nessa temporada, até mesmo com aquele time alternativo do Parazão, ele acabou não sendo tão utilizado. A gente lembra do Marrone naquele confronto contra o São Francisco, lá em Belterra, né, e entrando em alguns jogos aí do Campeonato Paraense de menor escalão, né, aqueles jogos ali em que o Remo, obviamente, enfrenta equipes menos qualificadas. E como ele perdeu espaço, o Atlético Goianiense está agora negociando com ele e as partes podem entrar nessa rescisão amigável e o Marrone pode estar deixando o Leão Azul Paraense indo lá para o futebol goiano, no caso o Atlético Goianiense. Galera, é o seguinte, quero conversar com vocês aqui a respeito da Libra, tá? Que é a Liga do Futebol Brasileiro, a qual o Clube do Remo faz parte. Como vocês já sabem, né, o Clube do Remo aí está encaminhando ou já encaminhou aquele adiantamento para pagar também a premiação dos atletas que conquistaram o acesso do ano passado e, claro, resolver algumas pendências dentro do clube, né? Inclusive, o presidente do Clube do Remo, Antônio Carlos Teixeira, em uma entrevista logo após a partida ali contra o Inter, na última quarta-feira, comentou sobre essa situação, né, do empréstimo, do adiantamento que está chegando para o Clube do Remo aí via a Libra. Entretanto, a Libra, ela está passando por uma crise, galera. Primeiro, uma crise de gerência. Ela tinha ali 2 dirigentes, né, tomando conta do bloco. Um deles, inclusive, era o Júlio Casares, que é o presidente impeachmentado do São Paulo. Então, por enquanto, a Libra está sem gerência, está sem presidente, está sem alguém que tome conta do bloco para reunir aí, né, para fazer aquela reunião dos clubes. E também, pessoal, a entidade, né, tinha recebido ali uma proposta de um banco para poder repassar esses valores. E segundo aqui a matéria, do UOL, escrita pelo Rodrigo Matos, o banco, deixa eu pegar aqui, rapaz, o nome do banco, o Banco Deicoval, né, ele fez uma proposta para antecipar esses valores de direitos de televisão de cerca de 5%, né, dos direitos dos clubes, mas ele retirou. Essa oferta, inclusive, duraria 15 anos, tá? Mas o banco
acabou tirando essa oferta por conta de alguns problemas que a entidade, né, que a instituição, perdão, bancária acabou identificando, né? O Rodrigo Matos, inclusive, diz aqui que o Grêmio já tinha até acertado, né, a proposta de cerca de 70 milhões de reais e o próprio São Paulo também encaminhava já essa proposta a ser assinada e aceita via o banco. Mas por conta de alguns erros, né, nas contas, o banco acabou retirando essa oferta. E com isso, né, o Grêmio está se encaminhando para mudar de bloco, para sair da Libra e ir para o Futebol Forte União, né, que é a antiga LFU, para partir para esse outro bloco. E alguns clubes já estão ensaiando fazer a mesma coisa, com exceção do Bahia e do Bragantino, que são clubes SAFs, né? No caso o Bahia é SAF e o Bragantino pertence ao grupo Red Bull. Esses clubes estão mais tranquilos, mas os outros clubes, especialmente os clubes quebrados aí do futebol brasileiro, estão, claro, preocupados e desesperados em relação a essa situação caótica que vive a Libra nesse momento. Porque assim, a Libra nesse momento, ela está em negociação especialmente com o Flamengo. O Flamengo não quer aceitar os valores. E pelo que a gente está observando, o clube do Remo está ali em stand-by, aguardando também essas movimentações. Então, o Remo está aguardando essa situação da Libra ser resolvida, mas pelo que a gente observa também, não é descartado uma mudança de bloco. Entretanto, existe um contrato até 2029 com a Libra, onde a Globo, por exemplo, assinou ali o contrato, né, para poder transmitir os jogos da Série A do Campeonato Brasileiro até 2029. Então, é uma situação ainda muito complexa. Os próprios dirigentes evitam falar sobre isso, porque é uma situação que está se arrastando. A Libra está com vários problemas aí junto aos clubes, e lá atrás, né, que poderia ter aquela união das duas ligas, não aconteceu, está encaminhando para um fortalecimento de um lado e um enfraquecimento do outro lado. Então, a gente precisa aguardar, mas a Libra está passando por esse problema grande aí. E claro que nós, torcedores, acho que dirigentes, com certeza a mesma coisa, ficam com essa preocupação, tá? Ficam com essa preocupação em relação a como a Libra vai resolver todas essas pendências aí financeiras, e os clubes poderão futuramente receber aí, né, os seus direitos de transmissão. Vamos aguardar. Bom, galera, é o seguinte, quero bater um papo agora com vocês sobre essa acessibilidade do Mangueirão, né? Muita gente mandou mensagem para mim, preocupada, chateada também por conta de filas que acabou pegando, enfrentando ali no jogo contra a equipe do Internacional. A questão do horário também atrapalhou, muita gente acabou chegando em cima da hora, e com isso muita gente se acumulou ali nas catracas do Mangueirão. Mas eu conversei também com muita gente que chegou cedo e que gostou, tá? Gostou do serviço ofertado. Vou até colocar um trecho para vocês agora aqui de uma entrevista que eu fiz lá na catraca, era mais ou menos 5h30 da tarde, e a pessoa, né, deu ali o seu relato sobre a acessibilidade do Mangueirão. Vamos acompanhar. Galera, estou aqui com o Marcelo, que acabou de entrar no estádio. Marcelo, como é que foi a questão do credenciamento facial no site e aqui na catraca? Tu viu alguma melhora em relação à rapidez do acesso? Foi legal, foi bom. Tanto no site como aqui, filé. Não precisou do celular? Foi só pra sua cara? Direto. Aí sim, hein? Aí só sim. O rosto já passou direto. Aí sim. Quanto é hoje pro Leão? Se Deus quiser, 3-1 tá bom. Aí sim, hein? Tamo junto. Valeu, irmão. Bom, tá aí o relato do torcedor falando, né, que foi tranquilo para entrar ali no estádio, né, nesse horário, galera chegando cedo. Claro, quem conseguiu chegar cedo. Agora, domingo, o que vai acontecer domingo? Domingo tem simplesmente o clássico repá. A torcida do rival, ela não fez ainda o cadastramento biométrico facial. Eles vão seguir entrando com o QR Code. A nossa torcida, pelo que chegou para mim de informação, ela vai ter novamente a biometria facial para entrar no estádio, tá? Na verdade, vai seguir como um sistema híbrido. Algumas pessoas no último jogo contra o Inter conseguiram entrar com o QR Code, mas quem não tem o cadastramento facial, ou quem tem o cadastramento facial, perdão, vai poder entrar normalmente. E pelo que chegou para mim de informação também, cerca de 90% dos torcedores do Remo que entraram contra o Inter, entraram através do credenciamento facial, do reconhecimento facial.
E a própria CEL mandou o relatório para o Clube do Remo. Lembrando, gente, as catracas do Mangueirão são de responsabilidade da CEL, tá? O Clube do Remo vende os ingressos e a CEL é que está cadastrando através daquela plataforma do site esse credenciamento facial. Então a CEL mandou o relatório para o Clube do Remo e a CEL aprovou o que aconteceu. Claro que tiveram as reclamações, tiveram os problemas, né? Mas na maioria deu certo a acessibilidade do torcedor. Lembrando, isso é lei, pessoal. É obrigatório daqui para frente ter o credenciamento facial nos jogos do Mangueirão. Então, o Clube do Remo vai seguir vendendo seus ingressos e você, torcedor, precisa fazer também esse credenciamento da facial para ter a acessibilidade mais tranquila. Como é domingo o jogo, como o jogo vai ser 5 da tarde, muita gente chega cedo no estádio, chega ali em torno das 2 horas, 3 horas da tarde, né? Tomar sua cerveja lá fora e depois entrar com tranquilidade. Acredito que domingo essa experiência vai ser melhor do lado do Clube do Remo, do lado A, para acompanhar esse primeiro jogo da final do Parazão. Cerca de 45 mil torcedores são esperados para esse domingo, para o primeiro jogo, claro, o Leão Azul Paraense, e em busca dessa vitória e abrir vantagem na decisão. O Remo, que hoje volta aos treinamentos também, né? Todo mundo junto. Ontem foi só o pessoal que não jogou os 90 minutos contra a equipe do Internacional. Na maioria foi fazer lá o regenerativo, mas pelo que a gente observou de algumas fotos que o Remo postou no Instagram, deu para ver jogadores que estavam machucados, né? Como o caso do Diego Hernandes, já treinando. O Diego Hernandes que ficou fora do jogo contra o Inter. O Jaderson já aparece treinando normalmente também. O desfalque certo para esse jogo é o Jajá. O Jajá não pode jogar o Campeonato Paraense porque ele perdeu o prazo de inscrição aqui do estadual, só se inscreveu para jogar a Série A. Lá na frente vai poder jogar a Copa Norte também, a Copa do Brasil. Então Jajá é o desfalque certo. Mas o Remo vai com força máxima assim para esse jogo. Agora eu queria fazer uma observação aqui bem interessante, tá? Os jogadores do Remo, desde o jogo contra o Águia de Marabá, a gente está vendo aí o time, né, se classificou contra o Águia nos pênaltis, se classificou sobre o Cametá com uma virada ali histórica, né? E lutou no jogo contra o Inter por uma vitória, mas acabou não conseguindo. Os jogadores, gente, estão se entregando. Vocês não podem reclamar de falta de vontade desse time do Remo, pelo que a gente está observando. Por que eu falo isso? Porque se os jogadores quisessem sacanear com o técnico, eles já estariam andando em campo, não estariam se entregando, não estariam abraçando o trabalho. E eu vou aqui citar um trecho de uma entrevista que o goleiro Marcelo Rangel concedeu a um portal, acho que é Cidadão 91, o nome do portal, logo após a partida também contra o Inter, em que o Rangel elogia muito o trabalho do Juan Carlos Osório. Ele disse que o trabalho do Osório está sendo excelente, né? Então os jogadores, eles estão compreendendo, eles estão gostando do trabalho. Teve aquela situação com o Sávio, que claramente o elenco não abraçou, claramente o elenco deu recado e fechou com o Osório, porque eu repito, se o elenco não tivesse fechado com o Osório, o Remo não teria se classificado nem contra o Águia. Os jogadores não teriam corrido atrás do prejuízo, não teriam se entregado, e isso não está faltando. O que eu quero dizer com isso? É que todo mundo quer ser campeão paraense. E, obviamente, os jogadores estão incomodados com a falta de resultados na Série A do Brasileirão. Mas isso não tira o fato, óbvio, do time seguir em evolução, precisar melhorar, do Osório encontrar o time ideal e o estilo de jogo ideal, claro, também, e também a diretoria trabalhar. Primeiro para dispensar quem não vai ficar e contratar jogadores de qualidade. Lembrando que o Remo também está atrás de um lateral esquerdo para reforçar esse elenco aí durante a primeira divisão. Então, o torcedor que está cobrando, o torcedor que está irritado, né, com as escolhas do Osório, com os resultados que na Série A não estão aparecendo, ele precisa entender também que os jogadores querem, obviamente, dar a volta por cima. Um título paraense, para mim, vai dar uma moral gigante para a sequência da Série A. E, obviamente, que ser campeão é sempre bacana, é sempre interessante levantar uma taça, né, para, além da motivação, voltar a trazer a hegemonia para o lado azulino dentro do estado, que é sempre fundamental. Eu não imagino um Repá próximo domingo, do dia 8, igual ao Repá da primeira fase do Parazão, onde o Remo entrou totalmente desligado, com o time ali, né, totalmente mudado pelo Osório. Dessa vez não. Imagina um time que está jogando a Série A, que vai se entregar, que vai dar tudo para ser campeão paraense em 2026, sem deixar claro de levar a série a Série A do jeito que ela merece.
É isso, meus amigos, vou ficando por aqui em mais um conteúdo do canal. Não esquece de deixar o like, não esquece de verificar a tua inscrição, de comentar os assuntos do vídeo, de hypar o conteúdo, que em breve a gente retorna para falar mais sobre o Leão Azul Paraense. Forte abraço, tamo junto, valeu!